Está no ar o meu, o seu, o nosso, o podcast das discussões sociais. Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos a mais uma discussão aqui no nosso canal. Eu sou Alexandre Júnior, sou escritor e vou mediar a nossa discussão aqui no nosso podcast. Hoje nós temos a honra, o prazer, a satisfação de receber a Calazans, não é? Essa personagem maravilhosa que vai discutir aqui conosco. Calazans é formada em artes cênicas, é atriz, produtora cultural, educadora social, presidente do grupo Amantes das Artes, graduanda em pedagogia e estudante em técnica de teatro. Então, hoje, nós vamos discutir sobre todo esse universo que forma a Calazans. O podcast das discussões sociais, está no YouTube. Vai lá, aperta o sininho, segue a gente, para que toda vez que os nossos vídeos forem postados, você possa receber lá a informaçãozinha para podermos acompanhar. E a Calazans também está nas redes sociais. Ela está no Instagram, não é? A Calazans, como também está no YouTube, produzindo material massa sobre todas essas questões que nós vamos discutir aqui, também sobre as questões LGBTQIAP+. É um prazer muito grande e nós pode receber a Calazans. Calazans, seja bem-vinda a esse espaço diverso, plural, que é tua casa também e que tu sabe, né, que pode contar conosco sempre que precisar de nós. O nosso tema de hoje é Explorando o Palco, a jornada de uma drag queen em Recife e sua arte. Seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco. Imagina, Lê, amei o tema, acho que me contempla em todas as minhas facetas, e eu que agradeço a oportunidade de, mais uma vez, estar dialogando, de estar conversando, e eu fico imensamente feliz de ser uma convidada desse projeto, que eu acredito muito, viu, gente, que vai ser um estouro. Temos grandes convidados vindo por aí e eu me sinto lisonjeada de compor esse elenco, né? Então, muito obrigado, Ale. Estou muito feliz. A lisonja é toda nossa, não é missa de corpo presente, mas Calazans é uma batalhadora das artes aqui em Pernambuco, é uma pessoa que está na luta, né, em defesa do teatro, num país onde nem sempre as artes são valorizadas da maneira que devem, num estado, principalmente, onde as artes não são valorizadas da maneira que deveriam ser. Calazans é uma bandeirinha de resistência aí em prol do teatro pernambucano. Então, esse espaço hoje está aqui para poder reivindicar também investimento, né, e um olhar plural para o teatro brasileiro e principalmente para o teatro pernambucano. Calazans, nós vamos começar aqui falando um pouquinho de você. Então, a nossa primeira pergunta é: quando e como nasceu a Calazans? Nossa, a Calazans nasceu em meio um caos, né? A Calazans nasceu no momento de pandemia, onde não podíamos sair de casa, onde estávamos todos isolados, e enquanto o artista estava totalmente inquieto. O que eu poderia fazer para, nesse momento, onde a gente não podia estar se encontrando, não poderia estar frequentando os palcos, como é que eu poderia manifestar esse meu lado artístico? Então, foi quando me veio à tona batizar uma personagem drag queen. Nos palcos, eu já dei vida a personagens femininos, mas nunca nada tão solidificado. Então, foi nesse momento de pandemia que a Calazans nasceu, dando dicas de maquiagem, um conteúdo mais leve, já que aí estava no momento já bem pesado, né? Então, a Calazans nasceu nesse momento de pandemia, sobretudo falando sobre conteúdos espíritas. O meu primeiro vídeo foi dando dica de maquiagem, logo em seguida foi conteúdos da temática mais espírita, né? E desde lá, da pandemia, desde 2020, eu acredito, ou é 2021, enfim, no caos da pandemia que a Calazans nasceu e estamos aqui até hoje. Vou fazer uma pergunta que eu acho que é interessante. Como é a relação
do Flávio com a Calazans e da Calazans com o Flávio? Rola alguma DR? Como é que funciona isso? Eu costumo dizer que um é extensão do outro, né? A Calazans, eu acredito que ela já vivia dentro do Calazans de forma adormecida. Do Flávio. Isso. E aí, agora que a Calazans tem vida, tem autonomia, de vez em quando se tem uns. Eu não queria dizer conflito, mas eu acho que às vezes é tão. Como é que eu posso dizer? É muito engraçado, Alexandre, porque apesar de a Calazans ser uma personagem drag queen, mas ela tem ideais e características muito fortes do Calazans, sabe? Do Calazans. Então, assim, um é uma extensão do outro, sabe? Ninguém se invade, mas se completa. Pode parecer meio complexo, Não, mas é sobre isso. Não, eu acho que não é complexo. Eu acho que é interessante e importante. Porque um não precisa morrer para que o outro viva. É mais ou menos isso que você quer dizer. Exatamente. Exatamente. Então, seria uma convivência saudável, onde você pode colocar para fora tudo aquilo que você de forma plena e completa, de acordo com o momento em que você vive, de acordo com o personagem que você está vivendo. Exatamente. É claro que a Calazans, a personagem, ela vem de uma forma mais glamourosa, porque esse universo drag queen, ele pede isso, né? A Calazans tem todo esse teor mais glamouroso, tem todo esse teor mais upgrade, né? Mas é muito isso que você falou. Um não precisa deixar de existir ou conflitar. É tudo numa harmonia dentro de um corpo só. Isso é muito bacana. E eu acho interessante essa primeira discussão ser em torno disso, porque há um processo de desqualificação do sujeito por conta da personagem. Sim. Então, quer dizer, você não precisa desqualificar o sujeito por conta da personagem e você pode viver o sujeito apesar da personagem. Então, existe sentimento, existe afeto, existe raiva, existe também quando você está... Eu poderia dizer assim, para tentar simplificar, que a Calazans também é uma forma de demonstrar indignação com alguma coisa, com a injustiça social, com a desigualdade, com a violência LGBT. Isso também é possível, é plausível? Total. Eu acho que quando eu me trajo, né? Quando eu boto uma maquiagem mais expressiva, quando eu boto elementos que visualmente chamam mais atenção, é mais uma janela que abre para chegar, para expandir o que eu quero dizer, né? E aí eu acho interessante isso, porque não é só uma maquiagem, não é só uma peruca, é um corpo com características talvez mais extravagantes do que o comum, mas passando uma mensagem, passando uma indignação, passando vivências. Então, acho que nesse universo que a gente vive, né, virtual sobretudo, que a gente precisa de um diferencial para ser visto, eu acho que a Calazans cai como uma luva, né, para conseguir expandir mesmo a mensagem. Outra coisa que, além disso, nesse universo de tanta violência, o Brasil, a gente infelizmente precisa repetir isso, mas o Brasil, durante 14 anos consecutivos, é o país que mais mata a população LGBTQIA+ do planeta, com ênfase nos corpos transexuais. Essa personagem, a Calazans, também você, a Calazans, também é uma forma de se posicionar com relação a isso, de mostrar para o mundo que existe vida, né? Existe vida na representatividade e que existe uma necessidade muito grande das pessoas perceberem essa vida durante essa representatividade. Sim, e eu acho que é muito potente. A gente entra nesse lugar agora e eu me sinto muito com um papel muito importante nessa camada social de trazer, dar voz, de trazer representatividade e, de alguma forma, levar luz para determinados assuntos, né? Enquanto ator, né? Enquanto ator que dá vida a essa personagem drag queen, é preciso entender a potência que isso carrega, a representatividade que isso traz.
de mensagens, né? De dar voz mesmo para essa sigla, para esses corpos que são assassinados todos os dias e que, infelizmente, coloca o Brasil mais um ano no ranking de primeiro lugar, né? De violência a esses corpos. Então, eu acredito muito que a Calazans tem esse papel social de representar, de dar voz, de levar a mensagem, de combate a essa pauta. Então, me sinto... É por isso que eu tento levar com muita responsabilidade, sabe, Alexandre? Eu entro, às vezes, em pautas com meus amigos que eu não... Eu acho bonito esse glamour, essa maquiagem, mas eu tento ir muito além disso. Toda vez que eu estou me maquiando, que eu estou me produzindo, eu quero que isso vá além disso, vá além dessa coisa material, vá além dessa superfície, sabe? Então, é por isso que eu me sinto no lugar de muito respeito. Acho que essa linguagem que eu optei em usar, que é a linguagem da artes cênicas, essa linguagem de drag queen, né? Então, acho que é muito usar com responsabilidade, né? E além dessa superficialidade de maquiagem e tudo mais. Então, você quer... nós poderíamos dizer, então, que isso, que a Calazans é um ato político. Total. Né? É um ato político. Fala um pouquinho sobre isso. O meu corpo é político. Né? Eu sou um homem preto, gay, né? Que representa muitas coisas. Pai, artista. Então, diante de todos essas exclamações, ainda trazer uma personagem drag queen preta, que fala sobre diversidade, que fala sobre educação, que fala sobre pluralidade das existências, que traz em suas obras teatrais temas sociais, que quer que esse corpo ocupe escolas, instituições religiosas, instituições de entretenimento, porque onde as pessoas acham que só nos cabe lugar de entretenimento, mas não. O meu corpo ele é muito potente e ele pode ocupar o espaço que quiser, sobretudo com a Calazans. E a gente vem fazendo um trabalho em escolas públicas, em instituições religiosas. Então, eu acredito que meu corpo é político. As minhas falas, os meus traços, a minha história. Então, traz representatividade, traz referencial, e é importante a gente falar sobre isso. Acho importante essa tua fala, Calazans, principalmente vinda de você, porque viver é um ato político. Né? Então, quando você escolhe, já dentro do universo de todas essas representações sociais que você traz, um corpo preto, gay, afeminado, sim, e sofrer todas essas interseccionalidades que você sofre, você ainda assumir o papel, né, de uma drag queen para poder falar politicamente e dar vida a personagens que, na vida real, são extremamente oprimidos, violentados em sua demanda. Eu acho importante essa discussão pelo seguinte, para que a gente possa dizer qual a influência da personagem na sua vida. Nesse caso, é a arte que imita a vida ou é a vida que imita a arte? Ale, essa pergunta ela é muito interessante, mas eu acredito que, nesse momento que estou, eu acredito que é a arte que imita a vida. E falando da relevância da personagem na minha vida, tem algo que é muito forte para mim, que mesmo com todas essas questões que a gente já trouxe aqui, um menino gay, afeminado, preto, eu ainda me percebo num lugar de privilégio. E foi através da arte que eu percebi isso. Quando eu vivi uma personagem chamada Dama, né, que é uma personagem travesti, onde eu entrevistei 15 meninas travesti, e aí eu percebi que eu ainda tenho o privilégio de, apesar de todos os preconceitos vividos por ser um homem gay, né, eu ainda me sinto confortável, vamos dizer assim, de andar na rua, na luz do dia, de frequentar lugares como shoppings, praça, lugar que pessoas trans não se sentem tão confortável, né?
Então, a arte me deu esse linear, esse parâmetro. Porque a gente fala muito sobre preconceitos e tudo mais, a gente sabe que a população LGBT vai viver, sim, todo tipo de preconceito, mas a gente percebeu o quanto a população trans ainda está no lugar de muito mais violência, de muito mais privações, né? Que é até uma questão de ir ao banheiro é uma questão, né? Que banheiro usar, se deve usar, como usar, e se usa é violentada, e se usa é hostilizada. Então, tem meninas trans que nem ao banheiro vai, para não passar por esse tipo de constrangimento, prefere usar em casa. E tem aquelas que nem saem de casa, né? Que tem uma frase que me marcou, que uma menina trans para mim disse que se sentia uma vampira, que só se sentia confortável de sair à noite, que era quando a sociedade aceitava que esse seu corpo transitasse pelas ruas. Então, a arte me deu essa visão, né? Porque às vezes a gente ainda está tão. A gente está mais preocupado com a gente, né? E quando a gente, no papel de artista, a gente tem que estudar uma personagem, a gente tem que encarar a psicologia de uma outra personagem, o olhar de uma outra pessoa. Então, isso vai expandindo o nosso olhar. É interessante, Calazans, o que você fala, porque assim, se a gente for fazer aqui um retrocesso da tua infância, da tua juventude, enquanto uma criança afeminada, e você passar por todas essas dificuldades que você passou na escola, na família, e de repente você está aí com essa potência toda dentro desse universo onde você sofreu opressão. Isso aqui que para mim é importante de ser discutido também. Sabe, porque você sofre bullying na escola, você sofre bullying na família, você casa, você vive com uma mulher, tem um filho, né? E depois de de todas essas experiências, de todas as opressões, aí você sai com a Calazans, que é essa potência, né, para viver tudo, para enfrentar tudo aquilo que você não teve coragem ou condição, porque não é só uma questão de coragem, é questão também de apoio, é questão também de você ter um grupo social que lhe resguarde, sabe, que lhe compreenda, que entenda a tua realidade. E aí você renasce, sabe, para mim, aquelas vezes é como uma flor de lótus, que sai nesse universo todo de opressão, de dificuldade, e sai plena, plena no sentido de se dar o direito de pensar o que pensa, de falar o que pensa, de viver o que pensa e de ser o que é. Eu acho que isso é a grande jogada da coisa. Então, como é essa eu não quero chamar de transição, mas talvez seja até a palavra, essa transmutação, sabe? Esse lugar de você sair desse lugar de oprimido, sabe? De perseguido, de pessoa que sofreu bullying, de incompreendido, para essa potência que vibra exatamente no universo onde esse bullying, onde essa incompreensão acontecia. Eu não sei se você já parou um dia para pensar nisso. E você sai desse universo de tanta opressão e você passa a ser essa potência exatamente no espaço onde você não era compreendido em essência. O que é que você tem para falar sobre isso? Olha, eu sou fissurada por autoconhecimento. Eu sou uma pessoa que gosto de me conhecer, de me estudar, de me pesquisar. E isso é uma reflexão que me vem muito. Eu acho que se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, não teria tanta representação pessoal a Calazans, sabe? Porque essa jornada, essa trajetória, né, de criança dos anos 90, que sempre foi muito julgada pelos seus gostos, pelos seus trejeitos, né, que enfrentou um colegial assustador, que na adolescência era um adolescente reprimido, que não conseguia nem falar porque tinha vergonha da sua voz, porque a sua voz dizia alguma coisa que você não queria que as pessoas soubessem, né? E aí vem ainda no ensino médio uma mulher que, apesar desse corpo feminino,
feminilizado, né? Enxergam algo, elas começam a se relacionar e vem um filho. É muita coisa, né? São muitas questões, são muitas caixinhas que quando eu paro para abrir, que eu gosto de revisitar, eu não tenho nenhum tipo de bloqueio. Eu não sei se eu criei uma crosta, eu não sei se isso me fortalece, sem ser piegas, mas eu gosto de visitar isso. E aí eu acho que é por isso que a Calazans é tão representativa, sabe? E não só para mim. A Calazans ela tem um poder, um impacto para o meu filho de 14 anos, de ter orgulho desse personagem, de chegar e dizer, não, meu pai é ator e tem uma personagem drag queen. E levar um aprendizado para os colegas que, de repente, ofende alguém. Aquela vez também tem um papel forte para minha mãe, que foi muito difícil para ela entender ter um filho LGBT, e hoje ela apoia me prestar roupa, me prestar brinco, me prestar... Então, eu percebo que a Calazans ela tem esse impacto não só na minha vida, mas na vida dos meus, né? Na instituição religiosa da qual sou trabalhador, a Calazans é muito bem vista e bem quista, né? A Calazans ela faz parte dessa construção. O meu noivo também tem orgulho de ver a Calazans, das palestras que a Calazans faz, mas tudo isso tem muita representatividade por tudo isso que eu passei, né? Porque a gente precisa de coragem para botar uma maquiagem, ligar uma câmera e falar, a gente precisa de coragem, porque a gente não recebe só, ai, você está muito bonita, ai, que maquiagem maravilhosa. A gente recebe muita tapa na tela. Sai daí. Enfim, inúmeras críticas. Mas eu olho para o Flávio, do lado dos anos 90, que queria e quer ainda deixar um legado. Então, acho que a Calazans é o início desse legado, com a minha arte, com meus fundamentos pedagógicos. Então, a Calazans representa o Flávio de ontem, o Flávio de hoje e o Flávio lá do futuro. Então, a Calazans é muito, muito significativa e representativa para mim e para os meus. Eu acho essa conversa extremamente relevante, porque a gente vive num país extremamente machista, patriarcal, sexista, LGBTfóbico, mas o Brasil, todo ano, embora seja o país que mais mata a população LGBTQIA+ no mundo, é o país que mais consome pornografia trans e LGBT do planeta. Então, há uma hipocrisia por trás desse machismo exacerbado, dessa defesa da família tradicional, né? Porque a família tradicional não cabe à população LGBTQIA+, e determinadas religiões têm fechado a porta também, quando defende a família tradicional, fecha a porta para essas vidas. Isso é uma coisa que a gente não vai discutir aqui hoje, mas que a gente pode trazer a Calazans em outro momento para falar da vivência, da importância dessa vivência religiosa. Inclusive, num dos meus livros, eu chamo de espiritualidade negada. Só quando os corpos LGBTQIA+, eles não têm o direito de exercer ou de usufruir algum tipo de espiritualidade. E isso é uma coisa que precisa ser discutida, sabe? A democratização dos espaços religiosos e tal. Só que quando você fala, e eu me refiro a essa potência, eu falo exatamente de como isso reverbera nas outras pessoas. Né? Mas eu não posso deixar de pensar exatamente nas represálias que a Calazans passa. Né? Então, é uma coisa, por isso que assim, a arte imita a vida, a vida imita a arte. Eu vou fazer uma pergunta para quebrar um pouquinho a atenção, mas assim, eu quando escrevo, eu mergulho muito no universo da pesquisa. E às vezes eu preciso sair daquilo, e às vezes demanda um tempo sair daquele universo. Não chega a ser um papel, também não sei se mas assim, fica tão incrustado em mim aquilo que eu estou pesquisando,
que eu tenho uma certa dificuldade de sair daquele lugar. Então eu fico pensando, para um ator, às vezes os atores falam isso, as atrizes falam isso, que elas mergulham com tanta intensidade no papel que elas têm dificuldade depois de sair. Então, como é isso para você, já que esse papel é um papel que está muito presente na tua vida cotidiana? Ou seja, você representa a Calazans muitas vezes. Tem gente que já te vê e associa Isso. a personagem. Então, como é esse despir-se, vestir-se e despir-se? Então, se eu falo aqui do universo da escrita, que me invade e me toma, e que me deixa muitas vezes refém daquilo que eu demando um tempo para que eu saia daquele lugar, como é que é para você que está constantemente vivenciando esses dois papéis, o Flávio e a Calazans? Como é se desmontar e montar? Eu acho que a palavra é essa mesmo. Isso. Como é se desmontar e montar desse papel? E eu não falo do ponto de vista estético. Eu me refiro aqui a como você se sente com relação a esse montar e desmontar. É preciso ter discernimento para começar a história, porque até o nome é o mesmo, né? E aí, por ser um jovem afeminado, existe ainda mais ainda essa confusão, vamos dizer, das pessoas. Mas aí que tá, eu enxergo a Calazans muito mais robusta, a Calazans muito mais forte e potente. Eu vejo o Flávio mais frágil. Mais frágilzinho, sabe? E aí eu não sei como a Calazans traz essa força, mas eu tento para vestir exige aquela questão do é aquela coisa ali, quando eu estou me maquiando, eu nunca estou só me maquiando. Eu sempre estou me refletindo o que a Calazans está indo fazer, qual a lição que a Calazans pode deixar. Então, isso gera alguma coisa, sentimentos dentro da gente. Eu acho que é daí que vai despertando essa coisa mais robusta, né? Enquanto ator, eu procuro sempre me distanciar. Eu acho que é importante. Eu acho que a persona nunca vai ser a pessoa. Por mais que seja muito próximo, por mais que tenha ideais muito parecidos, não é o Flávio. Então, o que você trouxe, eu sinto também. Às vezes, para eu me distanciar, pronto, vou chegar em casa agora, mas eu ainda levo um tempo para eu me... Para se desmontar. Isso, para eu me desmontar intimamente. Porque e é engraçado que meu filho fica, papai, o senhor está tão agitado, está falando tão diferente. Eu digo, é a Calazans que ainda está aqui, filho. Porque existe mesmo adrenalina. É uma personagem, eu estou vestindo essa persona. Então tem uma adrenalina aqui, tem uma postura diferente. Eu entendo isso, assim, principalmente quando eu escrevo poesia. Que sangra. Eu costumo dizer que eu escrevo poesia quando sangra. Eu não sento para escrever poesia como eu escrevo meus livros naturalmente. A poesia é algo que me toca, me invade, ou eu escrevo ou eu escrevo. Então aquilo sangra verdadeiramente dentro de mim. E às vezes aquilo passa um dia, 2 dias, 3 dias, e aquilo não sai da minha alma, da minha intimidade. Aquilo que me fez escrever aquela poesia. É uma coisa que me toma por uns dias. É uma dor, é uma angústia, é uma indignação, é uma reflexão sobre uma desigualdade, uma injustiça social. Então, eu entendo que o lugar da arte, ele perpassa muito por esse universo. Mas agora, minhas amigas e meus amigos, vocês que estão acompanhando, né, o nosso podcast das discussões sociais, eu vou trazer aqui as pessoas que colaboram conosco, os nossos patrocinadores, aqueles que apoiam o nosso trabalho. Então, hoje nós queremos aqui dar um recadinho para vocês, né, para conhecerem a Ferremig, Serviços e Equipamentos de Soldagem, que fica na rua São Mateus, 645, Iputinga, Recife. O telefone é 81-3453-0353 ou pelo celular, WhatsApp, 81999761962. Repetindo os telefones da Ferremig, Serviços de Equipamentos de Soldagem, os telefones 81-3453-0353
ou pelo celular 81 999761962. E também da Marta Designer Gráfico, identidade visual, logotipo, banners, material de divulgação, cards, capa de livro. Os capas dos meus livros são lindas e foi Marta Saraiva que fez. Então, vai lá, Marta Designer Gráfico, preste atenção no DDD, que é 85 98843 7109. Repetindo, DDD 85 98843 7109. E quero dizer aqui para vocês também que a Calazans está nas redes sociais. Calazans está tanto no Instagram, a Calazans, vai lá, segue lá a Calazans no Insta. E está também no YouTube. Te inscreve no canal do Flávio Calazans, vai lá, te inscreve, aperta o sininho para que tu possa ser lembrado quando tiver algo novo lá acontecendo. E o Nós Pod, o podcast das discussões sociais, também está no YouTube. Está aí o nosso endereço. Vai lá, te inscreve, aperta o sininho para tu ficar sendo lembrado toda vez que tiver coisa nova lá no nosso canal. Certo? Dado o recado, vamos voltar aqui para a nossa discussão. Então, Calazans, primeiro quero reiterar a minha alegria em receber a Calazans aqui. Ela falou que a honra era dela, mas a honra é nossa. E eu quero reiterar também que o Nós Pod, o podcast das discussões sociais, é esse lugar plural, diverso, e que Calazans tem voz, terá voz e sempre teve voz conosco. Então, quando ela quiser, esse espaço é teu. Para nós é um prazer muito grande ter a Calazans aqui. Agora vamos falar um pouquinho de cultura, Calazans. A gente falou um pouquinho, qual a sua participação no cenário cultural pernambucano. Gente, na pandemia, em outro espaço virtual, nós fizemos um evento e eu convidei a Calazans para fazer, 10 minutos pela internet. 10 minutos de uma personagem chamada a Dama da Noite, que foi algo arrebatador. Quem sabe a gente não faz isso um dia e ela começa a discussão ou termina a discussão com 10 minutos de A Dama da Noite. Isso seria uma coisa muito massa para a gente fazer, mesmo sendo virtualmente, como foi da outra vez. Então, hoje eu quero saber qual a tua participação no cenário cultural pernambucano. Que você inclua aí a dificuldade, como é hoje produção, o nosso podcast, ele é produzido e assessorado por Ian Luca. Ele vai colocar aí produção e assessoria. Então, eu penso, e quando a gente está trabalhando aqui, Ian está simultaneamente me assessorando, trazendo informações, me mostrando as coisas, o quanto é importante a produção. Quando a gente vai para teatro, a produção ela é uma coisa imprescindível. E nem sempre é barato, porque o teatro não é uma coisa barata. Não mesmo. Produzir teatro é uma coisa cara. Para produzir, eu tive em Nemolier, uma peça com Matheus Nastegali, e eu fiquei impressionado. No Teatro do Parque, foi muito bacana. Só que o teatro, veja, eu não posso dizer que o teatro é caro, preciso dizer que a gente ganha pouco. Mas o teatro para a realidade brasileira ainda é uma coisa fora da realidade de muita gente. Sim. Então, como é que fica hoje a tua participação no cenário cultural pernambucano e o que é que vocês têm feito para levar a arte? Eu sempre vejo, ainda não tive a oportunidade de ir, mas vou brevemente assistir uma peça sua. Mas vejo que você está o tempo inteiro divulgando sua peça, são peças, você produz, e eu vejo isso. Como é isso dentro do cenário pernambucano? Então, desde 2012, eu sou presidente do Grupo Amantes das Artes, que foi um grupo de teatro que surgiu durante a minha formação de artes cênicas, Então, desde 2012, a gente vem nesse teatro que costumamos chamar teatro de guerrilha, que é esse teatro
que a gente faz com muita guerra, porque teatro no nosso estado tem uma coisa que me incomoda muito, que primeiro é considerar o teatro hobby. Não que isso seja algo ruim, mas o teatro, o ser artístico, é uma profissão como qualquer outra, né? Então, quando eu percebo essa categorização de ser artista é um hobby, ou não, o ser artista é uma profissão. Algumas pessoas levam como hobby, né? Mas o ator é uma profissão. Então, desde 2012 que eu tenho esse grupo de teatro, que eu aprendi muito com ele e venho aprendendo sempre, onde nesse grupo a minha intenção era atuar, mas eu acabei enveredando pela direção, porque assim, qual é a grande dificuldade das coisas, Alexandre? Eu sou formada em artes cênicas, eu sou ator, mas um ator ele não faz um espetáculo de teatro, nem se for um monólogo. Um exemplo, a Flor de Dama da Noite iniciou como um monólogo, mas tem toda uma equipe por trás. Então, eu precisei também estudar a arte da direção, a arte da iluminação, a arte da cenografia. Então, eu fui me profissionalizando em todos os segmentos de teatro para poder fazer esse teatro. O que você quer dizer é que teatro não é recreação. De forma alguma. Não é isso? A palavra é essa. Sim. Não é recreação. Existe toda uma gama de profissionais por trás da coxia. Sim. Né? Para que o espetáculo aconteça. E digo mais, Alexandre, o teatro ele tem uma relevância muito forte. A gente percebeu isso no momento de pandemia, e quantas manifestações artísticas são importantes para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física, e o quanto ela é... Eu queria uma palavra mais forte, mas o quanto ela é desvalorizada. Porque eu vou trazer um exemplo muito palpável. Eu tenho esse grupo de teatro que está aí desde 2012. A gente bota espetáculo em pauta teatral 2 vezes no ano, nos 2 semestres. 6 meses de preparação, assim, a gente que eu digo eu, né? Porque essa questão de produção, eu gosto de tomar a frente, e não porque eu sou uma pessoa que gosta de fazer tudo sozinha, é porque não tem. E as pessoas que se predispõem a estar no Amante das Artes, elas se predispõem para atuar. Essa questão de produção fica mais a meu cargo. Então, eu faço um cronograma, tem 6 meses para a gente preparar esse espetáculo, divulgar. E é um esforço muito grande para a gente, eu não vou dizer nem lotar, tá? Para a gente conseguir um público legal. Então, é muito suada essa questão artística aqui, por diversas coisas. A valorização, as próprias casas artísticas, quando eu digo as casas, os próprios teatros, não tem uma conduta que facilite. Então, é muito, quando você disse resistência, é resistência mesmo, porque é cansativo. A gente tem que resistir para conseguir uma pauta, tem que resistir para conseguir público, tem que resistir para conseguir elenco. Então, muitas questões. E hoje, a situação de hoje do grupo, né, tem essa trajetória aí já de mais de 10 anos, a gente se encontra num lugar mais tranquilo, onde a gente vem galgando espaços de editais culturais, onde tudo fica muito mais fácil, né? Onde a gente já tem muito apoio cultural. Um exemplo, o Amante das Artes tem o apoio da Casa da Cultura, que é uma casa artística que é referência no nosso estado, né? Mas tudo isso veio de uma trajetória cansativa. E isso é interessante você falar, porque eu queria deixar aqui também evidente para o nosso público, né, para as seguidoras e para os seguidores do nosso podcast, das discussões sociais, das pessoas que vão ouvir e vão ver a gente também, quais são as maiores dificuldades. Porque eu acho que aí a gente precisa semear também uma proposta de engajamento. Sim.
né? E a gente pode, a partir do Nós Pode, produzir esse engajamento de apoio cultural a essa ação tão maravilhosa que é a ação que você faz de resistência, de luta na produção teatral no cenário pernambucano. Eu lembro também que os cenários pernambucanos, eles, se eu estiver errado, me corrija, porque é você que entende a Calazans e não eu, mas assim, ele vive de grandes momentos. Ele teve um grande momento com a trupe do Jesus Wallace, e aquilo vingou, e aquilo deu peça, e aquilo lotou teatro, e daqui a pouco aquilo dá uma arrefecida. Aí daqui a pouco vem uma outra coisa, né? E isso é uma coisa... Qual é a maior dificuldade para produzir uma peça teatral em Pernambuco da forma que você produz? De que forma as pessoas poderiam colaborar? Empresas que quisessem, de repente, ajudar nesse processo de fomentação da produção, as pessoas que gostam de investir na cultura pernambucana, no cenário cultural pernambucano, como essas pessoas podem te ajudar? Eu queria deixar isso aqui, porque todas as pessoas que forem ver, e de repente alguém que for do cenário, se for alguém do cenário cultural e tiver, poxa, eu quero ver, conhecer a estrutura e tal, e ver de que forma eu posso colaborar, como é que a gente faz isso? Eu acho que uma das maiores dificuldades, tecnicamente, é a captação de recursos. Porque, como você disse, teatro é uma caixa mágica que tudo se transforma, mas para isso se transformar é preciso de recursos físicos para que isso se transforme, né? Então, a captação de recursos é um desafio, né? Quando não se tem nenhum apoio de edital, de captação de recursos do governo, né? Então, quando se faz teatro independente, é um desafio, né? Confecção de figurino, confecção de maquiagem, confecção de cenário. A gente produziu agora um espetáculo chamado Crônicas de um Cabaré, que é uma viagem no tempo, é uma peça que se passa nos anos 20, e um dos nossos maiores desafios foi a captação de recurso para a gente montar esses cenários. E aí a gente foi para o que o artista sabe fazer de melhor, que é improvisar. A gente fez rifas para que a gente conseguisse recursos para montar esse cenário. A gente fez ensaios abertos, onde pessoas, no final desses ensaios passava chapéu, e isso ia gerando algum tipo de renda, né? A gente conseguiu muitos patrocínios, né? Com o Antiquário, com a Casa da Cultura, com igrejas, porque era uma peça de teatro, mas com flashes de audiovisual. Tinha flashbacks de audiovisual. E aí essa questão técnica eu acho que é bem óbvia, né? Essa questão do recurso mesmo, da grana. E essa questão física, esse material humano, também é muito desafiador. Porque o ator aqui no nosso território, ele não pode ser só ator. Aquele que é só ator, como eu sou, e sou ator e professor, como é, perdi o fio da meada, volta. A gente não consegue ser só ator porque não tem o recurso. O que você quer dizer é que você não consegue, em Pernambuco, viver só da sua arte. Não. É isso que você quer dizer? Não. E aí, qual é o X da questão? Como é que a gente vai agrupar? Eu estou dizendo os desafios que eu passei enquanto diretor de um espetáculo. Como é que eu vou reunir 16 pessoas, sendo 10 elencos e 6 o corpo de baile, num dia para ensaiar, sendo que cada um tem suas demandas. Um é professor, outro é personal trainer, outro é operador de telemarketing, o outro é secretária do... Enfim. E aí, esses são os desafios, mas eu digo, não, a gente vai. Então, a gente se reunia todo sábado pela manhã e todo domingo pela manhã. Então, essas as dificuldades mais palpáveis, né? Tem a questão da desvalorização, que eu já trouxe aqui. A gente passa 6 meses montando espetáculo, e quando a gente cobra um ingresso R$40 inteira, as pessoas já acham um absurdo. Mas pagam R$90 para assistir Cláudia Raia, o que é ótimo. Eu fui ver Cláudia Raia, mas eu não reclamei para assistir. Mas as pessoas reclamam para assistir. E aí você trouxe como é que as pessoas podem ajudar consumindo esses espetáculos, divulgando esses espetáculos. Gente, pega a agenda. Comprando ingresso para dar. Comprando ingresso, não pedindo ingresso. Eu entrei numa política com meus atores
que os meus atores ficavam, a gente vai ter ingresso para a família, a gente vai ter lista amiga. Eu digo, não, a gente não vai ter nenhum tipo de gratuidades, porque a gente precisa estimular nossos familiares a consumirem o nosso trabalho. Ninguém vai para um circo de graça, ninguém vai para um parque de graça, ninguém vai para um cinema de graça. Então, infelizmente, tem um mau hábito aqui. Ah, meu filho está participando do espetáculo. Lógico que eu não vou pagar para entrar. Por que não? Seu filho está ali, teve um trabalho, né? Precisa ser valorizado. Precisa ser valorizado. E eu acho que a maior valorização é você ir prestigiar pagando. Calazans, para a gente caminhar para o nosso encerramento, né? A gente está quase na nossa última discussão, eu vou aqui falar de novo dos nossos parceiros, rapidinho, para a gente poder caminhar para o encerramento do nosso trabalho, da nossa discussão de hoje. Eu quero começar fazendo diferente. Eu quero primeiro falar das nossas redes sociais, do nosso pod. Nós estamos lá no YouTube e é necessário que a gente, né, vai lá, te inscreve, fala para o pessoal quando você gostar do conteúdo, aperta o sininho para quando tiver conteúdo novo, você ser acionado, você ser lembrado do conteúdo novo. O podcast das discussões sociais, está aí o nosso logotipo, já bonitinho para você poder diferenciar. Nos segue, aperta o sininho, compartilha nossas coisas, manda para o teu amigo que não ouviu. Você está vendo que a gente vai ter sempre aqui conversas diversas sobre diversidade, né, na acepção da palavra. Também, né, as redes sociais da nossa querida Calazans. A Calazans está no Insta, né, vai lá, segue ela. Ah, eu tenho um projeto cultural que pode beneficiar aí o teu grupo de teatro. Entre em contato com ela aí pelas redes sociais aí, ou pelo Insta, como a gente está mostrando agora, ou pelo YouTube, que ela também está lá, Flávio Calazans. É só te inscrever, procurar a Calazans e dizer assim, olha, eu quero colaborar com um grupo de teatro. Eu acho essa iniciativa muito bacana, porque nós precisamos sim divulgar a arte pernambucana, trazer o cenário pernambucano à baila, e isso é importante. E agora os nossos colaboradores, os nossos patrocinadores. Nós temos como patrocinadores a Ferremig, Serviços e Equipamentos de Soldagem, Rua São Mateus, 645, Iputinga, Recife. O telefone é 81 3453 0353 ou pelo celular 81 99976 1962, WhatsApp. Repetindo para você aprender. O telefone é 81 3453 0353 ou pelo celular WhatsApp 81 99976 1962. Ferremig também está lá trabalhando com manutenção de equipamento de soldagem. Então, vai lá para comprar coisa nova, para fazer manutenção, procura o nosso amigo Ferreira e a nossa amiga Simônica lá na Ferremig. E também Marta, designer gráfico, identidade visual, logotipo, material de divulgação, cards, capa de livro. O contato com um DDD diferente, o da Ferremig é 81, mas o da Marta, designer gráfico, é 85 98843 7109 85, código de área 98843 7109. As capas dos meus livros, lembro aqui, foram feitas por Marta Marques e eu recomendo muito. Dando continuidade ao nosso trabalho, partindo para o final da nossa discussão de hoje, enquanto estamos no ar, enquanto o nosso canal está aqui no ar, para você, minha amiga e meu amigo, nós vamos perguntar aqui para Calazans, para a gente partir para o encerramento da nossa discussão de hoje. É possível pensarmos em cultura, não apenas teatro, mas poesia, literatura, cultura em geral, como práticas viabilizadas nas periferias brasileiras, neste caso específico, nas periferias pernambucanas? Qual seria o efeito dessas políticas públicas de cultura na periferia brasileira? Eu tenho muito cuidado com aquela coisa da ação que salva. Eu acho que
há um conjunto de ações que educam, né? Como é que tu vê isso na periferia? Qual seria o efeito disso? É possível praticar arte na periferia? É possível, eu acredito que muito do. Porque eu estou muito envolta nessas ações pedagógicas, né? Nessas ações sociais de cunho a pessoa de vulnerabilidade, né? Eu acredito que é possível, não é fácil de se fazer, de se produzir, mas é possível e o impacto ele é muito positivo de forma social, né? Porque o acesso à cultura, à manifestação artística, seja qual ela for, o teatro, a literatura, o circo, a dança, ele expande de alguma forma esse leque do indivíduo, esse leque intelectual, esse leque físico. Então, trazer referências do trabalho que está sendo abordado. Então, acredito que o impacto social é muito, muito positivo e é possível sim. Agora, é aquela coisa, né? Além de não ser uma questão fácil, né? Por tudo isso que a gente já falou, tem a questão do assistencialismo. As pessoas, eu percebo às vezes que essas ações sobretudo do governo, né, de produzir manifestações, é sempre com esse olhar de assistência, quando na verdade isso não tem que ser o primeiro, sabe? O primeiro plano. Lógico que isso vai trazer uma importância para aqueles indivíduos que estão sendo envolvidos com isso. Mas eu acredito que é muito além disso, sabe? Eu acho que essa questão do assistencialismo às vezes prejudica. Eu acho que tem que trazer a arte na sua essência mesmo de execução, de plenitude. E é super possível. Mas vamos lá. Eu tenho uma outra forma de ver isso. Como é que a gente vai levar a arte antes da barriga cheia, percebe? Sim. Então, assim, eu não consigo ver como uma ação assistencialista. Eu vejo como uma política de distribuição de renda que pode ser agregada à cultura. Uhum. Porque tem um cancioneiro, né, nordestino que diz assim: boi com sede, bebe lama, barriga seca não dá sono. Então, você precisa primeiro saciar as necessidades que são primordiais, que são básicas. Essas necessidades elas precisam ser garantidas. Sim. A cultura é que precisaria ser vista como uma ação, esse é meu ponto de vista, tá? Sim, eu concordo. E a cultura é que também deveria ser vista como uma ação primordial. É quando a gente separa uma coisa da outra, como se a arte fosse uma coisa secundária. Só que pois não. Quando eu trouxe essa questão do assistencialismo, é porque vou trazer um recorte grego, aliás, romano. Grego-romano, né? É uma questão do pão e circo. Eu ainda percebo, sobretudo no nosso território. Entendo. Eu sou um artista que gosto muito de criticar a minha categoria, não criticar por criticar, mas criticar, trazer essa crítica construtiva, né? Eu acho que essa questão do pão e circo, ele não traz a plenitude da arte, né? Não traz o impacto que a arte tem que trazer. E o que isso impacta? A arte, assim como o alimento que você trouxe, que é fundamental à vida, não tem como você estar em cena se você está com fome, né? Mas eu acredito que essas manifestações artísticas ela tem que ser o ano todo, e não nesses períodos festivos, porque o cenário artístico do nosso território, o cenário recifense é esse. Só se faz... Certo, aí eu entendo você. Porque há uma sazonalidade na cultura pernambucana e na cultura nordestina, que é São João e Carnaval. São João, Carnaval... E o resto do tempo, os artistas não comem. Eu entendo isso. Mas eu acho que o que você fala ratifica o que eu penso. Assim, a gente está falando a mesma coisa, de certa forma. Porque nós precisaríamos tratar a arte como algo essencial. Porque a arte
ela traz para você a possibilidade da construção do senso crítico, sabe? Aproxima você de uma perspectiva real da vida. Ela também lhe favorece uma perspectiva esperançosa, não da esperança falaciosa, mas da esperança de esperançar, sabe? De você poder, como você fala do seu personagem, para como será que um jovem, adolescente de 14 anos, gay, afeminado, enxerga a Calazans? Qual a importância, qual a relevância desse ato artístico para esse jovem? Que você não teve esse mesmo direito de ter acesso a essa visão de assim, cara, eu posso, mesmo que o mundo diga não, eu posso. Então, a arte, para mim, ela também está colocada nesse lugar, sabe? Nesse lugar que faz sangrar, porque trata das incoerências, trata das desigualdades, trata das injustiças, e mostra, a partir dela mesma, né, da própria arte, toda essa realidade social que é negligenciada. Então, eu acho e considero isso muito, muito, muito importante. Sim. Esse lugar que tu ocupa, né, e por isso que eu digo que esse espaço é seu. Para a gente quer falar mais alguma coisa sobre essa pergunta? Contempladíssima. Pronto. Para a gente poder ir caminhando para o encerramento do nosso podcast, né, eu queria perguntar para você, eu gostaria que você falasse do nosso encontro em uma única frase. Nossa discussão em uma frase. Nossa, eu não queria ser clichê, mas eu vou falar aquilo que está latente dentro de mim, tá? Potente. Porque eu me sinto, a arte, né? Trajada já da arte, me coloca nesse lugar de potência, né? E aí eu me sinto potente aqui. Eu acho que eu me sinto, sei lá, gente, é uma coisa que vem de dentro, sabe? E agora, né, enquanto estamos no ar com o nosso Nós Pode, podcast das discussões sociais, vamos nos encaminhando para o encerramento da nossa discussão de hoje. E eu vou pedir para que a Calazans faça as suas considerações finais. Gente, foi muito gostoso estar aqui com vocês, estar aqui com a Lê, estar com vocês aqui falando sobre tudo aquilo que me representa, arte, educação, diversidade, entender que a gente vive num meio social e que essas linguagens, essas particularidades, essas singularidades, essas diversidades, ela faz parte desse meio social e trazer a valorização devida para a arte, para a educação. E é isso, né? Eu acho que espaços como esse nos faz acreditar que nós pode. Nós pode, gente. Então, fico muito feliz de estar aqui, somando, contribuindo. Foi muito bom, foi muito gostoso. No instante passou o tempo. E aí é isso. Espero que vocês tenham se divertido com o nosso papo. E nós podemos. Eu queria pedir a vocês que nos sigam nas redes sociais. Nós estamos lá no YouTube, né, do Nós Pode, o podcast das discussões sociais. Vocês também podem nos seguir, Alexandre Júnior, escritor, está aí na rede, o canal do YouTube do Nós Pode Podcast. Vai lá, nos segue, né, compartilha com teus amigos, aperta o sininho, né, para poder divulgar o nosso material, se sinta contemplado. O Nós Pode, nós já falamos do oferecimento, mas ele é assessorado e produzido por Ian Luca, que está aí nos bastidores, nos dando todo o apoio necessário para que o podcast possa acontecer. Então, o Ian Luca está na assessoria e está aí nos dando esse apoio. Eu agradeço a todas e todos vocês e, nesse instante, sai do ar o Nós Pode, o podcast das discussões sociais. Sejam bem-vindas e bem-vindos e até o nosso próximo encontro.